Na verdade, a pesquisa que eu venho fazendo, ela tem dois lados, né? Dentro da universidade, eu tenho pesquisado um pouco dois grandes campos. Um campo é do trabalho da improvisação teatral, né? Como a cena contemporânea vem propondo também novos mecanismos e práticas de improvisação. A partir tanto dessa ideia do hiperrealismo, de ocupação de outros espaços não teatrais, e, ao mesmo tempo, um trabalho que eu já venho há mais tempo, que é pensar essa figura que eu chamo do artista docente, como grupos e artistas, ao longo da sua trajetória, vão desenvolvendo práticas pedagógicas, como vão organizando a sua pesquisa de linguagem em atividades de ensino-aprendizagem. Aí, tanto grupos de teatro de rua, grupos de teatro de sala, grupo que trabalha mais com crianças, mas como eles vão se pensando também nessa relação do compartilhamento de uma trajetória e de uma prática. Então, na verdade, são os dois lugares hoje onde a minha pesquisa se coloca. Tanto que a proposta que eu trouxe para a escola é justamente, a partir de uma experiência latino-americana, perceber essa dimensão criação e pedagogia. Partindo de um grupo que é o Grupo Júlio Ascani, que é um grupo que hoje tem 42 anos, um grupo peruano, um grupo que participa do movimento teatral latino-americano há mais de 20 anos e também desenvolve no seu espaço atividades de ensino-aprendizagem. Então, eu peguei esse grupo como um exemplo modelar, apenas para a gente poder discutir essa constituição de grupo, o que é o fazer teatral em grupo e como esses artistas, num determinado momento, começam a ter ações pedagógicas. E, mais atualmente, a discussão sobre desmontagem, que é uma das práticas. O Júlio Ascani tem os laboratórios experimentais, que eles recebem atores de toda a América Latina, eles oferecem oficinas de teatro em vários países, dão aula nas universidades peruanas, na PUC, numa universidade de danças dramáticas, populares, e fazem desmontagem. E aí eu peguei a prática da desmontagem, que é um exercício de você fazer uma reflexão prática ou de um trabalho já pronto, finalizado, um espetáculo, ou uma revisão do seu processo como ator, atriz, dentro da trajetória do grupo. Então a gente tem vem um pouco trabalhando com uma base teórica da Ileana Diegues, que é uma pesquisadora mexicana, que tem um projeto de desmontagem na Universidade Autônoma do México, e pensando isso dentro da nossa prática no Brasil. Como cada grupo, a partir do seu processo, pode também ter esse material numa relação de ensino-aprendizagem. Muitas vezes você vai no festival e cria um espaço prático de diálogo com os colegas ou mesmo com a comunidade em geral. Então, um pouco a estrutura desse módulo que fecha esse momento da escola foi um pouco pensar essa relação, criação, investigação e pedagogia. E justamente essa prática, desde 2004 com o Júlio Ascani, me fez um pouco conhecer mais os grupos latino-americanos, né? A ter um convívio mais próximo com as produções colombianas, argentinas, peruanas e agora um pouco mais as mexicanas, que no México, por uma diferença, o forte não é o teatro de grupo. E eu tenho percebido como hoje o Brasil tem recebido mais a América Latina, nos encontros, nos festivais. Eu acho isso muito saudável do ponto de vista que a gente sai do nosso isolamento, né? A gente amplia e começa a ver que outras culturas, com outra língua, com outros hábitos, também têm questões similares ao pensamento teatral. Tanto na questão de um teatro político, de um teatro popular, de um teatro contemporâneo, mas que traz as questões da sua realidade social, né, dessa busca das teatralidades nas culturas populares. Então a gente tenho percebido um pouco esse panorama. E tenho visto no Brasil também uma coisa que eu acho interessante, que é a preocupação dos grupos com seus projetos artísticos. Eu acho que cada vez mais os grupos têm elaborado discursos sobre a sua prática.
né, falam com mais propriedade, não outorgam isso aos chamados acadêmicos, aos pesquisadores, né? Antigamente a gente via muito, você pesquisa e fala do meu trabalho. Agora os grupos têm se apropriado desse discurso. E aí eu acho que desmontagem é uma forma de elaborar um discurso prático. Né? Na prática, você falar do seu processo e das suas questões, não só no âmbito da criação, mas no âmbito pessoal, como artista. O que te mobiliza nesse momento? Ou o que te mobilizou para começar a trabalhar com esses procedimentos, com essas práticas, com esses temas, com esse material? Não só do ponto de vista somente poético, estético, mas do ponto de vista também social, do seu vínculo com a comunidade na qual você está inserido. Então, acho que hoje o teatro brasileiro tem percebido positivamente essa mudança. E isso também tem a ver com as políticas públicas, né? Eu acho que é um momento também, é claro que eu não sou acrítico de tudo que a gente está vendo, mas eu acho que a gente tem políticas públicas municipais, estaduais e federais que de alguma maneira estão possibilitando que alguns grupos saiam da obscuridade, que as produções de algumas regiões do país comecem a ter minimamente espaço de circulação, que as figuras curadoras de eventos comecem a ser diferenciadas e não aquelas mesmas pessoas o tempo todo, o que promove uma circulação maior da produção no país. Então eu vejo com muito bons olhos esse momento do teatro no Brasil.